Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Seja um bom dia, um dia na presença do Altíssimo. Estamos aqui mais uma manhã para enaltecer ao Senhor. A igreja do Senhor em entrega ao nosso Deus, porque é o nosso culto racional. Você em casa também seja muito bem-vindo e que você realmente entregue mais uma manhã. Entregue aquilo que você tem, aquilo que você é, porque de fato tudo que somos e temos vem das mãos do Senhor. Então que haja uma entrega total e completa na presença do Altíssimo. Amém? Quero convocar a todos a que se coloquem de joelhos para que nós possamos fazer a nossa oração de confissão e de entrega ao Senhor. Ó Deus eterno, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor pelas Tuas grandezas. Nós Te agradecemos, meu Senhor, porque a Tua boa mão tem estado estendida sobre as nossas vidas. Senhor, e a Tua mão estendida sobre nós é certeza de que nós venceremos. É certeza de que nós estaremos de pé, não contando com as nossas forças, mas contando com as forças do Senhor, que é aquela que vem nos renovando, nos restaurando. Que nesta manhã, assim seja, ó Pai, a nós possamos adorar ao Senhor, e o Senhor venha nos restaurar de uma semana que passamos, talvez, com muitas lutas, com muitas intempéries, mas o Senhor sempre nos sustentando e nos ajudando a caminhar. Nós queremos adorar ao Senhor, queremos render, fazer ações de graças e de louvor e de exaltação. Que todo o coração e toda a mente ao Senhor possa estar de fato cativa à Tua doce presença. Pai, desperta o Teu povo para uma servidão. Desperta o Teu povo, ó Deus, para uma genuína adoração. Desperta o Teu povo para servir ao Senhor. Nós Te agradecemos. Nós Te exaltamos. Obrigado pelos Teus filhos que aqui já estão. Eu Te agradeço também por aqueles que estão no caminho, que eles possam chegar, juntar-se a nós e em um corpo adorar ao Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te agradecemos, no bendito nome de Jesus. Amém. A igreja pode se colocar de pé e abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. A partir do 31. Ao 39. Romanos 8, do 31 ao 39. Todos acharam? Amém. Amém. Está ali também na tela. E vamos lendo a palavra de forma responsiva. Eu lerei um versículo e toda a igreja outro versículo. E assim vamos até o 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a fome, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a
potestades, nem o presente, nem o porvir. Toda a igreja. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você tem essa convicção que nada pode separar você do amor de Deus? Amém. Se tem, continua firme e vamos continuar em uma adoração com o Ministério Bibal Adoração. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Abrimos nossas vidas para receber.
que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. É bem maior.
dia. É apenas a semana começando. E o Senhor quer te encher de vigor e de força para você vencer. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus. Nós continuaremos nesta mesma adoração, porque o Senhor, aquele que de fato tem nos levantado para proclamar o seu nome, para render graças, louvores e adoração. E eu quero convidar a você, tanto aqui quanto em casa, a que você possa adorar ao Senhor com tudo que você tem, dizimando, ofertando, sendo generoso na casa e na obra do Senhor, porque de fato Ele tem levantado a cada um de nós para manter a sua obra. A palavra nos diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então, que você possa também consagrar tudo que você tem ao Senhor e cumprir com a palavra em obediência à vontade de Deus. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos exaltar o Teu nome. Deus, queremos servir e adorar ao Senhor, como diz o salmista, na beleza da Sua santidade. Senhor, que tudo que nós somos e temos seja consagrado ao Senhor, seja entregue ao Senhor, porque, como tenho dito aqui incansavelmente, que culto é entrega, e nós queremos viver uma vida de fato de entrega ao único, ao unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro, o que deve ser adorado. E assim nós queremos fazer nesta manhã, continuar numa vida de entrega e de adoração. Queremos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, Senhor, porque nós reconhecemos e entendemos que tudo que temos vem das Tuas mãos e que o Senhor nos orienta a que dizimamos e ofertemos na Tua casa. Pai, para que haja um mantimento, para que a Tua casa possa crescer, possa propagar, possa estar com as portas abertas e vidas serem alcançadas para a salvação. Nós Te agradecemos, nós Te exaltamos. Recebe agora a nossa adoração através do nosso dizimar e ofertar. No nome de Jesus. Amém.
né? Queridos, é muito bom estarmos juntos, sempre, na casa do Senhor, ou mesmo que não seja aqui, mas em alguns lugares, como nós estávamos ontem aqui, cultuando ao Senhor pela vida da nossa irmã Josefa. Ela ontem estava agradecendo ao Senhor, entregando o seu culto de gratidão a Deus, por alguns motivos. O motivo principal em que ela deu o seu culto foi pela cirurgia que ela teve que passar, porque ela quebrou o fêmur, não foi isso, minha irmã? E precisou ser hospitalizada, e é um processo grande. Mas ali naquele hospital, ela conversando com o Senhor, clamando a Deus, e o Senhor, ela teve uma experiência muito profunda com Deus. E a experiência que ela teve com o Senhor foi que ela teve um sonho e que aparecia um médico todo de branco, com um cabelo branco, e interessante, o cabelo não era liso não, né? Não, aleluia, porque geralmente os Jesus que são pintados, um Jesus de cabelo liso, né? De olhos azuis, mas o Jesus que ela viu era de cabelos encaracolados. Olha, que coisa maravilhosa. Então, aquele médico chegou para ela e disse assim: eu vou lhe operar, fique tranquila. Que coisa maravilhosa. São experiências profundas que nós temos em meio às dificuldades. E o Senhor, ali tinha muitas pessoas para ser cirurgiada, e ela foi, a primeira foi minha irmã. Glória a Deus. E foi cirurgiada e nem de cadeira de roda precisou. Esse é o Deus que faz a obra completa. E está aí para a glória do Senhor. Também na quinta-feira completou mais uma idade nova, 85 aninhos. E ontem aqui eu pude conhecer uma boa parte da família da irmã Josefa. A família dela quase que enche a igreja. Muita gente, são 11 filhos, 22 netos, 12 bisnetos, ainda tem noras, genros, enfim, e os agregados, né? E são os maridos dos netos, das netas, enfim, as esposas, maridos. E nós glorificamos a Deus aqui. Também uma parte da igreja estava junto conosco. Foi maravilhoso ver e ouvir os testemunhos que o Senhor tem realizado. São os seus feitos na terra. Mas eu quero compartilhar com vocês nesta manhã a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e traze-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é forte e valente,
homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém? Ó Deus, obrigado pela porção lida da tua palavra. Senhor, nós exaltamos o teu nome. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa trazer, Senhor, orientações, trazer iluminação. Que teu Espírito Santo, ó Deus, me ajude a transmitir a tua palavra que está aqui na Bíblia e aquilo que está no meu coração. E também, acima de tudo, aquilo que a tua igreja necessita. No nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão também pelas plataformas possam ser alcançados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós te exaltamos, nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos diante de uma situação em que um homem que servia ao Senhor e que o Senhor levantara como um rei. Mas, antes de discorrer aqui, eu quero falar um pouco do contexto em que o povo de Israel estava. O povo de Israel estava em um contexto que, o contexto do povo de Israel é que o governo era um governo teocrático. Teocrático era o governo de Deus. Eles não precisavam de um rei, porque eles tinham já um rei. Não um rei simplesmente humano, mas um rei eterno. Um rei poderoso. Um rei em que João, ele quando vê, lá no capítulo 19, ele vê, e como o anjo diz, está escrito lá, que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Um rei em que tem toda a autoridade e que ele inclina, esse rei, que é o rei maior, diz a Bíblia que ele inclina o coração dos reis para onde ele quer. Então, um rei que é soberano, um rei que é eterno, um rei que é poderoso. Lá no livro de Juízes, capítulo 21, e o último versículo diz que o povo andava como queria. Andavam fazendo o que cada um tinha vontade. Deus sempre levantou homens para que estivesse na posição ou em uma brecha para que Deus pudesse revelar a vontade dele. E nós podemos ver que não é bom em que uma casa não tenha liderança. Não é bom em que uma empresa não tenha liderança. Não é bom em que em lugar nenhum as pessoas, cada um faça o que quer, porque não vai dar certo. Não vai ter concordância, não vai caminhar da forma ordeira e organizada. E o Senhor, ele é um Deus organizado e um Deus ordeiro. E o povo de Israel estava assim, desse jeito. Não tinha limites, não queriam dar ouvido à voz de Deus. O povo não buscava as suas próprias intimidades com Deus, para que Deus pudesse guiar o seu povo. Deus sempre levantava um homem
para que através desse homem o Senhor se utilizasse dele para guiar o povo de Israel, para orientar o povo de Israel. E no capítulo 8 aqui de 1 Samuel, se você for lá, você vai ver, os homens pedem um rei. Vamos conversar com Samuel, e diz Samuel ele tem lá os seus filhos, e os filhos de Samuel, infelizmente, não andavam como Samuel andava. Não andavam em obediência, não andavam realmente fazendo a vontade de Deus. E eles foram conversar com Samuel e disseram: olha, Samuel, você já está velho, irmão, não é brincadeira, né? Samuel ele se sente rejeitado. Os seus filhos não andam como você anda, e nós queremos um rei. Queremos um rei como as outras nações. Tudo que o Senhor não quer. O Senhor não nos chamou para ser iguais aos outros. O Senhor não nos chamou para ser iguais às outras nações. O Senhor não nos chamou para ser iguais às outras pessoas que não têm compromisso com Deus e que andam cada um segundo fazendo o que querem e não querem prestar contas a ninguém. Nós somos povo santo, nação adquirida, povo eleito, povo de propriedade peculiar do Senhor. Ou seja, de propriedade peculiar quer dizer exclusiva. Meu irmão, você tem ideia do privilégio que é você e eu sermos de propriedade exclusiva? O Senhor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Você é exclusivo. Você é exclusivo do Senhor. E Samuel, ele ficou triste com isso. E foi falar com o Senhor. Samuel disse: ok, eu vou conversar com Deus. E quando Samuel foi conversar com o Senhor, Samuel apresentando a Deus a vontade do povo, e Deus disse: Samuel, não fique triste, porque eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Sou eu que eles não querem que governe sobre eles. E Samuel, assim, no capítulo 9, ele vai orientado pelo Senhor e encontra com Saul. Saul, ele perde as jumentas do pai, e ele está lá procurando as jumentas, e o Senhor manda Samuel lá, e ele se encontra com Saul, e ele vai, no decorrer dessa história, ele consagra Saul rei. Capítulo 10. Saul é consagrado a rei de Israel. Só que antes de consagrar Saul, Deus disse ao povo: agora olha, diga ao povo que o povo está pedindo um rei. Estão querendo ser como as outras nações. Não é o que eu quero para eles. Saiba que os reis, o rei, ele terá direitos. Ele terá direitos. Por exemplo, o rei vai pegar as filhas deles e vai casar com elas. Vai colocar impostos. Vai exigir coisas. Mas eles queriam um rei humano, que eles pudessem ver. Meu irmão, nós não podemos andar simplesmente por aquilo que vemos. Nós não podemos andar como as nações. Nós não podemos andar como pessoas que não têm intimidade, que não têm fé, ou que a sua fé está posta em algo que eles veem. Nós andamos não pelo que vemos, mas pelo que não vemos, porque aquilo que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Você precisa andar por fé. Você precisa andar. A igreja do Senhor, ela marcha, ela anda por convicção daquilo que a palavra diz. Eu quero dizer uma coisa a vocês. A Bíblia diz que nós somos
mais bem-aventurados. Olha que maravilha. Mesmo com todas as nossas debilidades, porque a Bíblia diz que eles tiveram que ver para crer, mas nós cremos sem ver. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê que Ele ressuscitou, que Ele morreu e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos? Está à destra de Deus, esperando apenas o dia em que a trombeta vai tocar. Aleluia! E Ele nos recolherá para estarmos para sempre com Ele. E nós somos mais bem-aventurados do que eles. Nós cremos em Jesus. E há um desejo na nossa alma de ver Jesus, de estar com Jesus. Falei aqui da experiência da irmã Josefa. E são experiências profundas e maravilhosas que nós temos com o Senhor. E o Senhor se faz presente em nossa vida, não necessariamente aparecendo, mas agindo, atuando. E eu sei que o Espírito Santo de Deus tem atuado na sua vida. E ai de nós, se não for do Espírito Santo de Deus. E aí Saul, ele é consagrado a rei. E depois disso, ele vem reinando sobre o povo de Israel. Capítulo 13 é uma guerra. Os filisteus se levantam contra o povo de Israel. E eles se levantando contra o povo de Israel, é uma batalha, é uma luta. E Samuel, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é aquele que está fazendo um papel. Deus falava com Samuel, Samuel falava com o povo, ora o povo obedecia, ora não obedecia, e com isso vinham algumas consequências sobre o povo. Nessa caminhada lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, houve um outro povo que se levantou contra Israel, que foram os amalequitas. E quando os amalequitas se levantam contra o povo de Israel, e há uma guerra, e o povo de Israel vence. E Deus havia dito que exterminaria, que riscaria os amalequitas da terra, porque se levantaram contra Israel sem causa. E no capítulo 15, o Senhor manda Samuel falar com Saul, para que fosse lá em Amaleque e destruísse tudo. E Saul não obedece à palavra de Deus. Saul, ele decide obedecer à voz do povo, porque o povo trouxe de lá dos amalequitas ovelhas, bois, o rei, trouxe algumas coisas, o que eles achavam que era de melhor. E quando Samuel chega lá, ele diz: olha, o que é isso que eu estou ouvindo? Tu cumprisse a ordem de Deus? Ele diz: cumpri. Ainda tenta enganar. Cumpri o que foi dito. Você cumpriu, e o que é isso que eu estou ouvindo? Que balido é esse? Vocês conhecem a história. E com isso, Deus disse a Samuel que havia rejeitado Saul. Que havia rejeitado porque Saul havia rejeitado a palavra de Deus. Era o contexto em que estava o povo de Israel e o governante de Israel. Com isso, ele tenta fazer com que Samuel vá sacrificar com ele, vá tentar intervir diante de Deus. Samuel não vai fazer o que ele quer, e ele pega na beca de Samuel, rasga a veste de Samuel, uma parte da veste dele, e Samuel diz: olha, hoje mesmo o reinado foi rasgado, foi tomado da tua mão. A partir de então, porque ele rejeitou a palavra, e aí o Senhor se retira de Saul, o Espírito de Deus se retira de Saul e passa a vir da parte de Deus.
E esta a questão em que alguns teólogos dizem que, de fato, Deus mandou um espírito maligno para atormentar Saul. Mas eu não defendo desta forma. Eu defendo que o que está na Bíblia. Sim, irmãos, a palavra do Senhor diz que, capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 43, diz que o espírito maligno, ele sai do homem, e o Espírito Santo passa a habitar, e ele anda por lugares áridos, ele anda por lugares secos, mas quando alguém se retira da presença do Senhor, que o Espírito Santo sai, ele olha para aquela casa e vê que aquela casa está adornada, está limpa, e ele volta para habitar naquela casa. Só que tem um detalhe: ele volta, mas não volta só, ele traz com ele mais 7, e aí o homem passa a fazer coisas que ele não fazia antes. Então veja o perigo em que o homem fica se o Espírito de Deus se retirar dele. Ele fica uma casa vazia, ele fica vulnerável, ele fica uma casa sem base. E quando ele está vazio, o espírito maligno vem e começa a atormentar. Aqui, com relação a Saul ficou provavelmente com uma certa esquizofrenia, e naquela época não se tinha um diagnóstico dizendo, não, ele está com problema, e também porque estava se cumprindo a palavra. Esse espírito maligno da parte de Deus, não é que Deus mandou ir, é que Deus permitiu, porque há também, dentro da palavra de Deus, o Senhor estabelece princípios. E esses princípios, quando não são cumpridos, ou quando são quebrados, há uma consequência. Há uma consequência. Quando nós quebramos princípios espirituais, princípios de ordem, princípios de orientações da palavra, há consequência. E qual era o princípio aqui? Aqueles que estavam na presença de Deus, que se consagravam a Deus e que eram ungidos por Deus, o Espírito Santo vinha e se apoderava deles. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele ainda não estava na terra. Ele ainda não estava fazendo a sua obra de uma forma direta como hoje. O Espírito Santo, ele vinha como vinha sobre Sansão, se apoderava de Sansão e se retirava. Mas a presença do Senhor estava no meio de Israel? Sim. Por quê? Por meio da arca, por exemplo. A presença estava no povo de Israel? Sim. Porque o Senhor nunca abandonou o povo de Israel. Também nunca nos abandonou e nunca abandonará, porque Ele é fiel. Ele nunca nos deixará, meu irmão. Eu creio que você já deve ter tido algumas experiências de não obedecer à vontade de Deus, de não estar andando segundo o preceito do Senhor, e algumas coisas acontecer, e coisas piores que iam acontecer não aconteceram, porque Deus deu livramento. Princípios quebrados é um perigo. E quando ele quebra esse princípio de obedecer a palavra e de Deus dizer a ele, diga a ele que e Samuel, ele fica com dó de Saul, porque Samuel gostava de Saul. Samuel fica com pena de Saul. E Deus diz a Saul, Saul, até quando você terás dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? Deus não havia rejeitado Saul para a salvação, entenda isso. Ele disse, tendo eu rejeitado como o rei, eu o rejeitei como um rei.
não queria mais Saul como rei, porque Saul não tinha um coração aplicado no Senhor. Você vai encontrar aqui nesse capítulo, ou no capítulo 15, Saul dizendo a Samuel, dizendo: olha, eu trouxe para sacrificar o teu Deus, eu trouxe para sacrificar o teu Deus. Ora, ele não era o Deus dele, era o Deus apenas de Samuel. Meu irmão, nós podemos observar uma distância de Saul com Deus. Em outro momento, Saul, que estava em guerra com os filisteus, no capítulo 13, Samuel demorou a chegar. E eles estavam esperando Samuel para que Samuel fizesse um sacrifício para que eles pudessem ir para a guerra. E o povo estava se dispersando porque Samuel não tinha chegado ainda. E o que é que acontece? Saul, ele vai e toma a atitude dele ir fazer o sacrifício. Meu irmão, ele não podia ter feito isso de forma nenhuma. Ele não podia ter ido sacrificar. Você vai ver isso no capítulo 13, no verso 13. E quando Samuel chega, ele disse: o que é isso que você fez? Por que você fez isso? Por que você não obedece à palavra de Deus? Não foi isso que Deus deixou para você fazer. Foi a primeira desobediência de Saul, e uma desobediência gravíssima. Ele não podia, ele tinha que ter esperado. Ele desobedece. Você vê que o princípio da obediência, ele traz bênção. O que é que diz a palavra lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 5, ou versículo 6 em diante, diz que, falando sobre o filho, bem-aventurado o filho que obedece. Pais, não irritei vossos filhos. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor. Honra o teu pai, a tua mãe, para que te vá bem, para que viva muitos anos na terra. É um princípio. Você quer viver bem e viver muitos anos, ter uma vida longa? Honre ao seu pai, honre a sua mãe. Tenha o princípio da honra. O princípio da honra. E aí você vai viver muitos anos e você vai viver bem. E viver bem não quer dizer que não vai ter problemas. Porque nós temos uma ideia de que viver bem é não ter nenhum tipo de problema. Nós vamos ter problemas. Porque nós estamos em uma terra, em um mundo, em uma situação em que o pecado, ele habita, em que o pecado, ele tem tido lugar, em que o pecado, ele reina. Mas para nós quem reina é Jesus, amém? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. E por isso, nós lutamos profundamente contra o pecado. Nós lutamos para que o pecado não tenha lugar na nossa vida e no nosso coração, para que nós não cumpramos princípios que nos levem a uma condenação. E, queridos, Saul desobedece lá, desobedece aqui, e qual é a consequência disso? Perde o reinado. Qual é a consequência de não obedecer a Deus e de fazer a vontade do povo? Quando Samuel chega, ele já tem sacrificado, e lá na frente, mas fazendo a vontade do povo, quem quiser ir, pode ir. Eu não vou meter a minha mão nesse negócio. Quem vai, quando Samuel chegar, que vai abrir o sacrifício. Porque Deus não cobraria dele, cobraria do povo que foi. Lá na frente, quando Deus manda ele destruir os amalequitas, destruir tudo, ovelha, tudo, não era para trazer nada, não era para trazer nada. O povo pressiona Saul. O que é que Saul faz? Não, o povo pressionou e aí eu deixei trazer. Lá no livro de Atos, capítulo 4, as autoridades de Israel estão pressionando a Pedro e a João para que eles não preguem mais naquele nome, para que eles não fizessem mais milagres naquele nome.
para que eles não anunciassem mais aquele nome. E qual era o nome? O nome de Jesus Cristo. Eles foram pressionados, passaram a noite presos, para não falar mais do nome de Jesus. E o que é que, quando eles estão saindo, que eles dizem: olha, é melhor a gente deixar eles irem embora, porque nós não temos como contestar que o homem que fora curado está com ele. E o povo está vendo isso. O que é que a gente vai fazer? A gente pressiona eles para que eles não preguem mais. E pressionaram de todas as formas. E sabe qual é a resposta de Pedro e João? Quando eles dizem isso, ele saindo, ele diz: olha, fiquem sabendo e me respondam uma coisa: importa obedecer a Deus ou aos homens? A quem importa obedecer? Às vezes nós somos levados a tomar atitudes ou fazer coisas por causa de pessoas, ou para não ser criticados, para não ser julgados, para não ser pressionados. Meu irmão, importa obedecer a Deus e não aos homens. Será que nós, quando formos pressionados, ou por alguém dizendo: se você não negar, você vai morrer, se você não fizer o que a gente está fazendo, você vai morrer. Ou às vezes nós queremos fazer coisas para ser aceito em um determinado grupo, por uma determinada pessoa, por um determinado local. Não é assim que se faz. Importa obedecer a Deus, à vontade do Senhor, e não andar em conformidade com o mundo ou quem quer que seja. Pode ser uma autoridade, meu irmão. Obedeça a Deus, que é a autoridade maior. É a Ele que nós devemos obediência. E nesse princípio, o Espírito de Deus se retira de Saul. E quando o Espírito de Deus se retira de Saul, passa a vir um espírito maligno atormentar Saul. E a Bíblia usa esse termo da parte de Deus. Da parte de Deus. Esse termo da parte de Deus quer dizer da permissão de Deus. Não que Deus tenha enviado, tenha dito: ó, espírito maligno, vem cá, vai lá. Porque aí nós teríamos que concordar que Deus é o autor do mal, e Ele não é. Simplesmente são princípios que são cumpridos, que o Senhor colocou para reger este mundo. Parte da autoridade de Deus, sim, porque Deus é soberano. E começou a atormentar Saul. E daí, queridos, aqueles homens que estavam ao redor de Saul começou a ver aquilo e identificou. Ou você acha que não é identificado quando nós, como a igreja do Senhor, como servos do Senhor, estamos tomando atitudes que não glorificam a Deus? Estamos andando em conformidade com o mundo, quando estamos não obedecendo ou não sofrendo para obedecer à vontade de Deus. Porque obedecer à vontade de Deus traz sofrimento. Ou não traz? Traz. Você é julgado, você é criticado, as pessoas dizem: não, só quer ser o santão. Não é assim? Você já ouviu isso? Não, só quer ser o certinho. Você não só quer ser nada, não, meu irmão. Você só quer obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor exige andar corretamente. Exige padrões de vida. Exige padrões que nos levam a rejeitar e a não praticar e a não participar. E aí, como eu falei, o espírito maligno começou a atormentar Saul. Saul começou a ficar perturbado. E eles disseram: olha, Senhor, aquelas pessoas que
cercava Saul, que eram os seus conselheiros, que eram os médicos da época, vamos dizer assim também, entendidos, tinham conhecimento. Disse: olha, tu está meio atormentado, cara, tu não está bem. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um homem que saiba tocar, um homem que toque, mas não é um homem que toque de qualquer jeito, não era eu. Porque se eu pegar o violão aqui, eu vou tocar, eu toco. Toca ou não toca, Ariel? Não vou cantar da minha, não. Eu toco. Agora, eu arranho. É como as pessoas que geralmente não tocam bem, dizem assim: não, eu arranho, né? Então, para arranhar não é bom. É melhor deixar quieto lá, né? Deixa quem sabe tocar, meu irmão. Cada coisa, não é melhor, meu irmão? Cada coisa no seu lugar. Por que é? Porque cargas d'água, você quer algo que não é para você. Porque é que o homem sempre quer alguma coisa que não é para ele. Meu irmão, fica no teu lugar, porque o que Deus tem para você é para você. Mas o que Deus não tem, não se mete aonde Deus não te chamou. Cada um, não tem, né, um provérbio aí que o pessoal está usando, um provérbio mais novo, né? Vou usar algumas coisas mais novas, sabe, Júlio? O pessoal está dizendo assim: eu já sou velho, eu sempre vou buscar coisa lá de outroras. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Isso não impede em que você ou eu tenhamos a disponibilidade ou o desejo de aprender e nos dedicarmos a aprender determinada coisa. E pode até ser que você fique melhor do que aquele que te ensinou. Mas eu estou falando aqui em que o Senhor chamou, mandou aqueles homens, pediu, orientou para que chamasse alguém. Lá em Israel, era natural que algumas pessoas tocassem harpa, principalmente os levitas. Mas a ressalva aqui daqueles homens foi que chamassem um homem que tocasse bem. Porque afinal de contas, ele ia tocar para o rei. E para o rei Saul, que não estava muito bem da bola, não estava muito bem, não estava legal. Hoje em dia já se pratica, na época já se praticava, nós estamos vendo aqui, e hoje em dia também se pratica muito. Tem algumas pessoas que trabalham aqui em clínica, eu acho que não sei se lá pratica, musicoterapia, não é isso? Para aliviar, às vezes alguém ou uma criança atípica, está agitada, está nervosa, a musicoterapia funciona, resolve, ajuda. Veja, que coisas que se praticam hoje, a Bíblia já falava, já praticava. A Bíblia, meu irmão, é a orientação para o homem. O homem é que não quer. E ele manda chamar. Primeiro, há uma identificação daquelas pessoas que estão juntas com Saul. Eles identificam o problema. Por outro lado, Saul, presta bem atenção, meu irmão. Por outro lado, Saul, mesmo não estando muito bem, mas ele reconhece. Mesmo sendo o rei, mesmo estando atrapalhado, mas humanamente falando, Saul reconhece. Ele diz: de fato, não estou bem, então manda buscar alguém. Nós, por vezes, resistimos quando não estamos bem e tentamos parecer bem. Não é que há um problema em você tentar parecer bem, pelo menos você está lutando contra aquilo que está te atrapalhando. Mas eu estou falando no sentido de não buscar ajuda. Gente, eu estou aqui no gabinete e por vezes eu me deparo com situações em que pessoas vêm me procurar ou procurar algum outro líder quando a coisa já não tem quase mais jeito. E tem jeito porque Jesus é o Senhor soberano e poderoso e organiza tudo que está desorganizado quando se busca Ele.
Mas humanamente falando, porque quando vem para mim, ou para uma outra liderança, nós estamos buscando estar direcionado pela vontade e pela presença do Senhor, para organizar, para orientar, para aconselhar, para repreender, para dizer não, para dizer sim, agora não, agora vai, pelo Senhor, pela palavra. Mas quando vem, você para assim e diz, meu Deus do céu, por onde é que eu começo esse negócio? E eu tenho dito a muitos, dizendo, por que você só veio agora? Por que é que você deixou chegar nesse estado? Saul, quando foi identificado que ele estava com um problema espiritual e um problema emocional e um problema psíquico, ele disse, mande chamar, porque eu estou precisando. Agora, não mande chamar qualquer um. Você não pode ir buscar ajuda em qualquer pessoa. Você não pode procurar conselho com quem não pode dar, ou com quem não tem para dar, ou como a Bíblia diz, conselho de ímpios. Não pode, porque você vai quebrar princípios, e quebrar princípios é um perigo. E ele manda chamar, e aquele que ele manda chamar, você e eu também temos que ter capacidade para reconhecer e dizer, esse negócio não é para mim. Por isso que na igreja nós temos organização. É organizada, o Senhor, Ele é um Deus organizado. Por isso que na igreja tem pastores. Hoje em dia tem o título ou a função pastor já não é suficiente para algumas pessoas, né? E o ego já está lá em cima e já não é mais pastor, tem que ser bispo, ou tem que ser apóstolo, né? Não, meu irmão, olha, pastor já é pesado. Mas apóstolo, bispo, enfim. As lideranças, você em casa, como pai, como mãe, você precisa dizer, poxa, aqui já não está dando para mim, eu vou buscar alguém. Aí uma dificuldade na igreja, procura um líder, o líder vai lá, ele está apto e autorizado a tentar resolver, mas se ele não consegue resolver, ele vai vir para o diácono. Se o diácono não consegue resolver, vai vir para mim. Foi assim que Jetro orientou a Moisés fazer. Moisés estava lá sentado o dia todo, resolvendo causas pequenas, como por exemplo, passei, Daniel passou lá, talvez não me viu, ou não falou, estava, sei lá, num dia difícil, não falou comigo. Aí eu estou muito triste, o coração está arrebentado. Foi, irmão. Daniel passou e não falou comigo. Você pelo menos ia falar com ele, porque eu acho que, eu tenho certeza que o Espírito Santo não se revelou dele. Deve ter alguma coisa, meu irmão, você está bem? Não, se machuca. Aí, né, o líder vai lá e resolve esse negócio. Aí o negócio é mais sério, aí procura o líder ver a limitação dele e diz, não, vou chamar os diáconos. Aí o diácono vê a limitação dele e diz, não, vou procurar o pastor. Reconheça a sua limitação, reconheça o seu problema e procure ajuda. Saul, ele não resistiu, ele reconheceu, ele viu que estava com um problema, e aí manda chamar. E queridos, veja que coisa maravilhosa, quando as pessoas podem dar testemunho a seu respeito. Manda buscar alguém, manda buscar um homem, era um homem, não tinha ninguém específico, era uma pessoa que tocasse, mas tocasse bem, e aí alguém se levanta e diz, opa, eu conheço um, meu irmão, que coisa gloriosa. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belamita, que é
que sabe tocar e que é forte e valente, homem de guerra, sisudo de palavras e de boa aparência, e o Senhor meu Deus, é o currículo do cara. Que currículo! O cara tem um currículo maravilhoso. Quando perguntaram, quando disseram que alguém se levantou e disse: eu conheço um, só bastava dizer, ele sabe tocar, o cara toca bem. Mas naquela ocasião e naquela situação, não bastava alguém que soubesse fazer, mas precisava de alguém que tivesse algo mais. Ele precisava ser sábio, ele precisava ser forte, porque ele ia se deparar com uma pessoa que estava perturbada, com uma pessoa que estava, por vezes, com um espírito maligno. E você e eu, a igreja do Senhor, se não estiver preparada para lidar com as coisas que nos cercam, com o mundo, com as hostes malignas, nós seremos envergonhados. Basta um demônio se manifestar e a igreja que é pequena fica grande. Porque todo mundo se encosta na parede e diz: esse negócio não é para mim. Tem que ter. Tem que ser forte. Tem que ser valente. É interessante que valente parece que é a mesma coisa que ser forte. Não é. Tem gente que não é forte. Davi fisicamente diante de Golias não era forte, mas ele era valente. Porque a força pode não existir, mas a coragem precisa estar diante de você, meu irmão. E coragem não é ausência de medo. Coragem é você ter medo, mas é você enfrentar aquilo que está tentando perturbar você, porque você e eu precisamos entender que nós não andamos sós. O Espírito de Deus hoje habita em você. Glória ao nome dele. E é Ele quem te fortalece nas lutas, que é Ele quem te fortalece nas fraquezas, é Ele quem te ajuda nos momentos difíceis, mas quando eu e você, de fato, buscamos a Ele. E Ele é tão misericordioso, porque hoje nós estamos pela graça. Nessa época aqui, os homens viviam pela lei. E amados, o testemunho daquele homem foi dizer que Davi sabia tocar, que ele era forte, que ele era valente, que ele era homem de guerra. Aí disseram: não precisa, os outros currículos aí, pode rasgar. A vaga foi preenchida. A vaga foi preenchida nas suas lutas pessoais. Você precisa lutar assim. Você precisa ser valente. Você precisa ser forte. Você precisa ser homem e mulher de guerra. É guerra? Vamos guerrear. E qual é a forma que eu vou guerrear? A receita aqui para guerrear era uma harpa e alguém que soubesse tocar. E esse tocar não era tocar qualquer coisa, era algo que pudesse invadir o coração de Saul, era algo espiritual que pudesse expulsar o espírito maligno. E aí eu quero deixar uma ressalva para o ministério de louvor. Afinal de contas, quarta-feira, dia 22, foi o dia do músico. Meus parabéns, Daniel não estava aqui, nós oramos pelos músicos, Maurinho também não estava, Davidson, quem mais? Meu amado aqui, Jonas também não estava, enfim. E aí ele diz também que ele era sisudo em palavras. Sisudo quer dizer, não é raivoso não é cara fechada não. Sisudo quer dizer equilibrado. O
cara tinha equilíbrio, o cara sabia o que falar, o cara não falava bobagem, o cara sabia a hora de entrar, a hora de sair. Agora é a hora que eu falo, agora eu não posso falar, agora eu posso falar, mas não posso falar de todo jeito, agora eu posso falar, mas não posso falar de todo jeito, nem falar tudo. É o momento, é o que a palavra diz, que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em borda de prata. Davi, ele tocava bem, mas tinha outros requisitos, tinha outras qualidades no seu currículo, e disse: é esse homem que a gente precisa. E aí, meu irmão, Davi, ele não tinha só essas questões, mas Davi tinha algo que sobressaía, era que o Senhor era com ele. Aleluia. E aí ainda diz aqui que ele era de boa aparência, né? Cara, era assim, parecido comigo. E diz, para fechar, e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Meu irmão, Davi, o Senhor já estava olhando para ele. Existem situações que o Senhor ele não tira os olhos dele sobre você. Ele não tira. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que os olhos de Deus estão te olhando, está te vendo, está contemplando? Meu irmão, não te aperreia. Se o Senhor não falou nada ainda ao teu respeito, fica lá com as ovelhinhas, fica lá por detrás da malhada. Davi estava lá atrás. E aqui eu não falei ainda em que Samuel, quando Saul peca, quando Saul desobedece, Deus manda ir lá na casa de Jessé, lá em Belém, vai lá, porque eu tenho me provido de um rei. Davi não estava lá, meu irmão. Davi não estava no meio dos irmãos, estava trabalhando. Davi estava lá no sol, com as ovelhas, tocando a sua harpa, escrevendo os seus salmos. Davi estava lá servindo ao Senhor. Davi, talvez, falando das suas queixas para o Senhor. Chegou o momento de Deus honrar Davi. Como também chegará o momento de Deus honrar você. Agora, para que Deus honre você precisa andar também como Davi andou. Não é o momento ainda, meu irmão, não dá um passo sem antes você entender de Deus que é o momento. E eu quero dizer a você pode até estar confuso ou confusa, mas o Senhor, o Espírito de Deus, se você buscar Ele vai te orientar em todas as coisas. Ele vai te dizer qual é o momento de ir, qual é o momento de voltar, qual é o momento de parar, qual é o momento de agir, porque diz a Bíblia, está escrito na minha Bíblia e na sua, que Ele, o Espírito Santo de Deus, é orientador. Ele orienta. Se você está desorientado, é porque está faltando buscar mais a Deus. Clame a Deus, busque ao Senhor. E toda a diferença feita aqui na vida de Davi não era outra coisa. As características humanas que ele tinha e que Deus fez com que essas características humanas sobressaísse. Por quê? Porque a presença de Deus, porque Deus era com ele. Meu irmão, precisa ser visível que Deus é na tua vida. Precisa ser notório das pessoas que te cercam ou das pessoas que te observam. Você acha que nós não somos observados? Somos observados tanto pelos homens, porque a Bíblia diz que somos arrodeados por uma grande nuvem de testemunha. Somos observados pelos céus, somos observados pelas trevas, somos observados em todas as áreas, mas isso não nos dá temor, nem tremor, porque se tememos ou trememos, é na presença do Altíssimo. É nele.
enxergue. Porque também a mudança da tua história e a mudança da tua vida parte de um princípio. Para que chegue o momento de Deus agir e mudar o teu cativeiro, e mudar o teu quadro, e mudar a tua história, precisa haver um princípio. E o princípio é de servir a Deus. O princípio é de obedecer ao Senhor. O princípio é de estar na presença de Deus. O princípio é de esperar no Senhor. Como o próprio salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque quando você se posta, se comporta, é natural. As pessoas veem. E ainda que as pessoas vejam, porque as pessoas veem, e ainda que as pessoas vejam e não queiram cumprir algo ao teu favor, fica no teu lugar. Eu aprendi algo que é: não saia do seu ponto de honra. Honra não se pede, espera que se dê. Honra não se pede, espera que se dê. Então, fique no seu ponto. Fica na presença do Senhor, porque Ele te vê. E aí Ele vai incomodar quem quer que seja. E aí vai surgir uma situação. E aí vai surgir um momento de dizer, e vai ter que dizer: não, aqui tem que ser fulano. Tem que ser fulano. Amados, e aí Saul manda buscar a Davi. Davi passa a ficar lá no palácio com Saul. E se você for observar, você vai ver porque precisava ser um homem diferente, uma pessoa diferente, uma pessoa cheia da unção de Deus, uma pessoa com o Espírito Santo de Deus. Porque Saul, certa vez, e Davi estava lá tocando, o Espírito saiu, no momento que Davi estava ali, Saul olhou para Davi, se indignou contra Davi e jogou uma lança em Davi. Saul tentou matar Davi várias vezes. Era para homem frouxo esse negócio. Era para homem que não tinha Deus. Era para... Não, meu irmão. Tinha que ser um homem com as características de Davi. E quando eu estou falando um homem aqui, estou falando agora de um ser humano. Estou falando de uma pessoa, do gênero humano, estou falando do ser humano. Davi, ele fica lá, e Davi cai na graça de Saul. Tem um detalhe aqui muito importante. Aqui Davi já tinha sido ungido. O azeite já tinha descido sobre a cabeça de Davi. E diz a palavra que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito de Deus quer se apoderar de você. O Espírito de Deus já foi enviado. O Espírito Santo já desceu. Jesus cumpriu com o seu propósito e subiu como dissera. E disse: eu enviarei um outro Consolador. E Ele enviou. E Ele está no meio da igreja. Ele está habitando em você. É o Espírito Santo de Deus, o que consola, o que renova, o que dá força, o que orienta. Você não está sozinho. O Espírito de Deus, aleluia, está com você. É de fato, nós precisamos um do outro, mas quando você estiver só, não diga eu estou sozinho, porque Jesus, Ele disse: não deixarei você só. Aleluia. O Espírito de Deus
habita em nós, mas Ele ainda não se apoderou de nós. O Espírito Santo, Ele habita em você. Você crê nisso, meu irmão? Mas você de fato, não responda logo não. Pense um pouquinho. Aqui na igreja, eu sei que você fala pela fé, mas a gente precisa ponderar algumas coisas. Nós precisamos de fato entender e de fato crer que o Espírito Santo habita em nós. Porque, por vezes, vivemos de forma que parece que o Espírito Santo nem habita em nós e nem está conosco. Às vezes, nós utilizamos alguns vocábulos ou algumas palavras que alguns já entendem como chavão. Outros, nem tanto assim, já falam de uma forma mais contemporânea. Mas muitas coisas em que se é dito é porque está escrito. Quando eu digo aqui por vezes, às vezes no culto de oração, às vezes no culto de domingo, e o Senhor passeia no meio da igreja, é porque está escrito. No livro de Apocalipse diz que o Senhor passeava entre os 7 castiçais de ouro. Aleluia. E os 7 castiçais representados à igreja. O Espírito Santo, irmão, é algo sublime. Ele passeia de fato entre nós. Se você me perguntar, pastor, como é que é isso? O Espírito Santo de Deus habita em mim? Meu irmão, eu não sei te responder. De fato, eu não sei, porque sou limitado. Mas eu creio que Ele habita em você e habita em mim. Até porque uma das provas é de que Ele fala comigo. Ele fala com você. Você já pode ouvir a voz do Espírito Santo? Ele fala, impressionante. Eu já contei uma experiência que eu tive. Não sei se vocês já ouviram. Eu vou começar, quem já ouviu isso, pastor, eu já ouvi. Aí eu paro. Quem não ouviu, diga, eu não ouvi ainda. Eu vinha dirigindo o meu carro, quem já ouviu? Quem já ouviu? Quem não ouviu? Olha aí, alguém sempre precisa ouvir. Os que não ouviram, os que já ouviram, me ajudem em oração. Ou então fiquem quietos. Fiquem na sua. Porque você pode estar razoando no seu coração. De novo, essa história. Olha aí, Jesus revelando. Queridos, eu vinha dirigindo o meu carro ali na BR-101, chegando ali pelo Vale Loja. Tá bonzinho, rapaz. E aí, eu saí de casa aí. Às vezes você para assim, eu não acredito se você já pensou nisso. Meu Deus, como eu estou te buscando um pouco. Você fica envolvido pelas questões do dia a dia. E a gente busca pouco ao Senhor. Com as preocupações. E o Senhor já falou conosco sobre isso. Não ande ansioso, preocupado, porque eu sustento. Agora, não seja preguiçoso, é diferente. É um princípio. O princípio é o preguiçoso fica olhando o vento, mas não vai semear, também não vai colher. Princípio. O que você vai plantar, você vai colher. Princípio. E eu vinha buscando, adorando, dirigindo, saí de manhã, dirigindo, conversando com o Senhor e tocando, e eu louvando a Deus, e vinha sentindo a presença do Espírito Santo ali dentro do carro. E
E eu não queria parar mais nunca, meu irmão. Eu queria que o carro tivesse combustível e ir até o fim do mundo e voltar, para aquela presença não sair dali de dentro. E quando eu chego ali subindo, foi um ápice em que eu estava realmente quebrantado ali, adorando ao Senhor. E quando eu dirigia, eu dizia assim: eu vou ter que parar o carro, porque é misericórdia. E de repente eu dirigindo e levantei assim os olhos. E quando eu olho bem para frente, meu irmão, eu não sei te explicar. Algo ultrapassou o para-brisa do carro e me deu um abraço. Meu Deus, que coisa poderosa! Como eu não queria sair mais dali. Como, meu Deus, que abraço maravilhoso que eu nunca recebi na minha vida, nem na minha mãe. Não, eu não sei te explicar, meu irmão. Eu não via rosto, eu só entendo que era o Espírito Santo que ultrapassou o carro, ultrapassava o para-brisa, eu via nitidamente, ultrapassava assim e vinha para cima de mim e no banco me abraçou. Meu Deus, que coisa gloriosa! É o que o Espírito Santo quer fazer com você. E às vezes eu estou orando e digo: Senhor, me dá aquela experiência, Senhor, me abraça. O Espírito Santo, Ele quer se apoderar de você, meu irmão. Vamos louvar ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, mostrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres estão, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder.
Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do amor que você tem. Eu venho falar do amor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor. Você tem o valor. A igreja se libera em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você ore junto comigo por sua vida. Também apresentando o nosso irmão. Recebi agora aqui uma mensagem. Nosso irmão Vitor Rodrigues. Você talvez não lembre dele, mas é o genro da nossa irmã Laudicea e Luiz. Mandou mensagem pedindo a oração dele que ele estava passando muito mal. Jovem Senhor, mas eu creio que é uma oportunidade da igreja orar e o Espírito Santo manifestar a sua glória. Ore junto comigo. Deus Santo e Eterno, nós estamos aqui na tua igreja, na tua casa. Nós, ó Senhor, estamos diante da tua face. Estamos adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Estamos glorificando ao Senhor e ministrando, ó Deus, a tua palavra. Que o Senhor é Deus forte, é Deus poderoso, é o Senhor que cuida de nós. Eu acabei de pregar e de falar, Senhor, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa, que tu estás olhando para nós, que tu estás cuidando de nós. E agora, Pai, surge uma grande oportunidade de ministrar, Senhor, o teu poder sobre a vida de Vitor. Senhor Vitor Rodrigues, Senhor, que está agora passando mal, tendo uma dificuldade, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus, tu és Deus de perto e Deus de longe. É assim que diz a tua palavra. E eu clamo ao Senhor com a tua igreja nesta hora. Estamos intercedendo no mesmo propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja cura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu filho se levante, que o teu filho saia do perigo, que o teu filho tenha uma experiência, aleluia, profunda neste momento com o Senhor, e ele seja curado em nome de Jesus. Sinta um alívio no seu corpo e uma alegria na sua alma, e ele diga: o Senhor fez algo especial. E a tua igreja agradece, porque eu creio que o Senhor manifestou o seu poder e a sua glória. E eu te peço isso no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a tua igreja, Pai, que está aqui, visita os teus filhos, visita-nos com o teu favor. Pai amado, que cada um possa ser orientado e dominado, e o teu Espírito se apodere de nós,
se apoderem lá de Victor e façam uma grande obra. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero passar um vídeo aí das guerreiras e a programação da semana. Daqui a pouco estamos encerrando. Pode sentar. Enquanto o vídeo ali do Congresso das Guerreiras está sendo organizado, eu quero falar da nossa programação. Logo mais à tarde nós estaremos juntos, cultuando ao Senhor, mais uma vez sendo grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito. E aí você possa chegar aqui e não venha só, traga a sua família. Se tiver alguém lhe visitando, alguém que está nos acompanhando, talvez seja alguém visitando em casa, não fique em casa. Almoça lá, pega aquela sobremesa legal, mas organiza a tua agenda para 5 horas estar aqui cultuando ao Senhor, tá certo? Então, na segunda-feira nós temos os PGMs, PGM Carpina, PGM aqui no Reserva, como nós já sabemos, 15 dias tem na casa da irmã Josefa, na casa da irmã Josefa e Joselma, na casa da irmã Aline, e assim nós vamos trabalhando e glorificando a Deus. Na terça-feira também PGM, tanto online quanto aqui em São Lourenço, o PGM Clube. E na quarta-feira, culto de oração às 19h30, buscando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Na quinta-feira, jardim de oração. No sábado, é sábado, né, Jana? Que os jovens, adolescentes estarão lá no 80. Vai sair de que horas? Eu ainda não vi assim, o horário exato. Vai colocar no grupo. Mas é à noite, né? Não, para a confraternização você fala. 80 sábado. Não, é o dia. É o dia? Dia. Ok. Sábado nós temos a nossa escola bíblica de crescimento. Então estejamos presentes para servir ao Senhor. É a última do ano, né? Então a igreja esteja presente, tá? Os adolescentes estarão lá no 80, mas toda a igreja aqui servindo ao Senhor. Essa é a programação da semana, que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Vai rolar? Nós vamos deixar o vídeo para de noite, então, para de tarde. Você que veio agora e não viu o vídeo, venha à tarde para ver. Mas não é só para ver, não. Venha cultuar o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer porque chegamos aqui. Senhor da glória, nós te louvamos. Obrigado por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor nos permite estar na sua casa. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de adorar ao Senhor. Obrigado porque a tua presença, ela é viva, é eficaz, é real nas nossas vidas, no nosso meio. Obrigado pela tua palavra, porque nos traz orientações. Obrigado, meu Deus, pelo teu favor sobre nossa vida. Senhor, eu te peço também, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma tarde abençoada na tua presença, uma tarde de alegria, uma tarde de renovo, uma tarde de testemunho. Meu Deus, uma tarde com as tuas provisões, e logo mais às 5 horas ou 17 horas estejamos juntos aqui para render glorificações e graças ao teu nome.
Ó Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você desde agora e para todo sempre. Maria e Ellen, é Ellen mesmo, né? Então seja muito bem-vindo, é um prazer em receber. Não ande só, vamos andar juntos, tá bom? Deus te abençoe.